Salmo de número 77. Quem encontrou, diga amém. Muitos, poucos encontraram. Vou aguardar você mais um pouquinho. Eu quero fazer essa leitura no Salmo de número 77 e quero me servir como base para uma palavra com vocês. Alguns dizem uma ministração expositiva. Nós vamos caminhar devagarzinho dentro desse texto para buscarmos compreensão de algumas coisas para a nossa vida, daquilo que Deus é na sua palavra mostrado e que quer se revelar a cada um de nós dia após dia. Glória a Deus, a revelação do Senhor é parcial, crescente na vida daquele que o serve. A plenitude do conhecimento de Deus vai chegando cada dia, cada dia, cada dia. Oséias escreveu: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Existe um início, um princípio de conhecimento, de relacionamento com o Senhor. Quanto mais nos relacionamos com o Senhor, nos envolvemos com Ele, mais conhecemos o Senhor, mais essa luz resplandece na nossa vida. E quanto mais conhecemos do Senhor, mais o nosso ser vai sendo iluminado, transformado na mesma imagem desta revelação que a nós se apresenta. Aleluias! Quanto menos revelação, menos transformação. Quanto mais revelação, mais transformação. Porque enquanto conhecemos de Deus, esse conhecimento nos ilumina e é poder de Deus para a gente também crescer nesse relacionamento. Você disse amém, você confirma, você concorda em nome de Jesus? Salmo 77, quem achou, diga amém. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira ou no seu juízo? E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram. As tuas flechas correram de uma parte para outra. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Amém? Ore comigo, querido Pai. Que privilégio, Senhor, podermos nos assentar ao teu banquete, a mesa que o Senhor preparou para nós. Que privilégio nós temos, Senhor, como filhos teus,
nos reunirmos nesta casa como o corpo de Cristo, como a igreja do Senhor neste lugar, nesta casa. E igualmente agora, muitos outros irmãos nossos estão reunidos por todo este mundo habitado, nos seus continentes e países, Deus, em seus estados e municípios e bairros, Senhor, e loteamentos e vielas, em todo lugar agora existe muita gente celebrando ao Senhor. E nós queremos, Senhor, nos unir a eles nesta melodia angelical, espiritual, e celebrar também o direito, o prazer, o privilégio, a honra de tomarmos o seu nome à nossa boca e juntamente, igualmente a todos esses irmãos, Senhor, celebrarmos a grandeza do teu poder. Aqui viemos para te louvar. Ó Deus, aqui viemos para juntos declarar, Senhor, a tua soberania, a grandeza do teu ser. Ó Senhor, e como é bom estar aqui. Como é bom estar neste lugar. Igualmente, cada um dos nossos irmãos em outros lugares, em outras casas de oração, devem estar dizendo o mesmo para o Senhor. Porque diante dos teus altares, Senhor, há refúgio para nós. Diante da tua presença, Senhor, há descanso para nossa alma. Na presença do Senhor, a fartura de alegrias, Senhor. O choro da vida humana pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque o Senhor está ministrando sobre a nossa vida. Quão grande é o Senhor, digno de glória, digno de honra, e nós celebramos ao Senhor e a tua presença, e declaramos que este é o melhor lugar, o melhor momento, a melhor hora para estarmos diante do Senhor. Quem concorda, diga amém. Queridos irmãos, desde o final de 2019, estava com um tema em mente, salmodiando ao Senhor. E o propósito era proclamar a nossa alegria e convidar a igreja para estarmos celebrando ao Senhor em gratidão, em reconhecimento por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará e por tudo que Ele é. Mas naquele final de ano entendemos que por conta da brevidade do tempo não dava para a gente fazer o que planejávamos, como aqueles devocionais que passamos à mão dos irmãos, e algumas artes, algumas coisas que a gente precisava fazer, assentar melhor o entendimento, e orando mesmo, pedindo a Deus orientação do que fazer, entendemos junto a outras pessoas, outros irmãos, que deveríamos então celebrar ainda no ano de 2020, venha o teu reino, ou celebrando esta presença do reino de Deus na nossa vida. Então nos preparamos para poder celebrar este ano de 2021, salmodiando ao Senhor. E ao que me parece, alguns irmãos ainda não compreenderam de fato qual é o propósito, porque alguns irmãos servindo da palavra em algum momento, leem salmos e estão declarando, então nós estamos salmodiando ao Senhor. Não, a questão não é essa. A leitura do livro de Salmos, dividido por números de salmos durante todo o ano, foi tão somente algo para fundamentar isso, para que a gente pudesse caminhar nisso. Mas o pensamento inicial de salmodiando ao Senhor não é ler o livro dos salmos, nem cantar os salmos, mas é pensar no nosso relacionamento com Deus e, apesar das circunstâncias e diante das circunstâncias da nossa vida, poder reconhecer o Senhor na nossa vida e poder cumprir o que a palavra nos desafia a cumprir. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para com vocês. Então, quando nós idealizamos, quando nós pensamos em salmodiando ao Senhor, o nosso pensamento é: eu vou adorar ao Senhor, não importa a situação que eu estiver vivendo. O meu reconhecimento de Deus, o meu entendimento acerca de Deus não vai oscilar, não vai ter vulnerabilidade por conta daquilo que eu estiver vivendo. E na verdade, todos nós sabemos que com o advento dessa pandemia, dessa epidemia, desse mal que tem assolado as nações, que teve o seu início já em tempos que a gente não sabia, mas que muita gente já sabia, mas que foi deflagrado para nós em março
do ano passado e que está se mantendo durante um tempo muito maior que todos nós esperávamos, no nosso ânimo, no nosso pensamento de estar salmodiando ao Senhor, não imaginávamos que o desafio seria tão grande como está sendo. Como está sendo desafiante para nós salmodiar ao Senhor por conta das lutas, das dificuldades e das pessoas que estão sendo recolhidas tão próximas da gente, que nos causam tanta dor, mas me parece que o desafio é intenso para que a verdade do nosso coração possa fluir, ela possa ser colocada no mundo espiritual como verdade do nosso ser. Então, quando nós propusemos o tema que se transforma em um lema para a nossa vida, na verdade ele não é um tema para 2021, mas ele é um lema para a nossa vida. Essa dualidade de sentimentos, essa multidão de sentimentos ao mesmo tempo, em que a gente se alegra por alguém que nasce, pela casa que celebra o nascimento, e chora e fica triste, entristecido pela perda que muitos irmãos estão sofrendo, pessoas próximas a nós, que a gente queria estar junto nos momentos mais cruciais, não uma celebração de casamento, uma celebração ou um momento de entregar a Deus um reconhecimento diante do funeral. Apesar disso tudo, o lema para a minha vida e para a sua vida continua sendo: nós salmodiaremos ao Senhor, apesar das circunstâncias. Nós vamos buscar entender e poder separar, pelo poder de Deus, buscar entendimento do que é a nossa vida espiritual e do que na verdade é para nós essa trajetória humana. Muito bem representada nos textos sagrados como a travessia do deserto até chegar na terra prometida, que o deserto pode muito bem simbolizar a nossa vida, e a chegada na Canaã prometida, na terra prometida, muito bem pode representar para a igreja nesse tempo, quando do arrebatamento da igreja e o céu se abrir, a igreja entrar às mansões celestiais, celebrando ao Senhor, entregando as obras das suas mãos que tiver feito, para sempre e eternamente dar glória ao nome do Senhor Jesus. Paulo diz na sua carta que importa que por um pouco de tempo nos sentimos entristecidos, contristados com muitas lutas. Mas ele diz que as aflições desse presente século não são para comparar com a glória em que em nós ou a nós será revelada. Então nós encontramos em toda a Escritura, em todo o contexto da Bíblia, quando envolve o povo de Deus, e é muito necessário. E há sim nesse tempo uma grande perturbação em relação a alguns versículos que se citam, tipo, o irmão teve uma grande vitória, ele brada, Deus é fiel. Mas quando pressupostamente não tem aquela grande vitória que esperava, não há um brado que Deus é fiel. Eu compreendo, eu entendo que o irmão está bradando Deus é fiel diante de uma grande vitória, que ele entende que Deus é fiel. Entendo também que ele possa entender que Deus é fiel, mesmo não tendo aquela grande vitória. Mas a verdade é que, naquele momento, não se diz Deus é fiel. Eu conheci uma senhora, a qual convivi muito tempo, que quando ela recebia as coisas mais simples da vida dela, ela pegava, olhava e dizia, Deus me ama muito. Ela dizia, como que pode? Acordei hoje com vontade de comer isso, e você trouxe para mim. Deus me ama muito. Com as coisas mais pequenininhas, ela declarava o amor de Deus. Meus irmãos, Deus nos ama muito. E Deus é bom sempre. Os irmãos passam essas mensagens. Deus é bom em todo tempo, a qualquer tempo, Deus é bom. Isso é o que nós queremos dizer. Isso é a verdade do nosso coração. Mas existem momentos tão angustiosos que parece que isso é bloqueado. Não é que a gente não considera assim, mas a turbação do dia, o sofrimento, a dor do momento, parece que bloqueia aquela expressão. E a gente já viu na Escritura, e já nós foi comprovado pessoalmente, que este é o maior poder libertador, curador, sanador, sarador,
que pode estar presente na vida de alguém que teme a Deus, quando ele pode romper e transpor os seus embargos da vida e poder cerrar os seus pulsos, abrir a sua boca e não com ironia, mas com verdade do coração, proclamar a bondade de Deus, a grandeza de Deus. Quando a gente vai aos escritos de Hebreus e lê que Deus açoita e corrige aquele a quem Ele ama. Isso apresenta a Deus com um zelo maior do que essa transitoriedade desta vida. Apresenta a Deus cuidando e trabalhando para que nós passemos nesta prova humana e que qualquer coisa nesta vida que consideremos boa ou ruim não nos vai impedir de estar com Ele para sempre e eternamente. Eu fico admirado como há tantos anos atrás, e isso que eu vou dizer para vocês é repetitivo e não é novidade, mas só relembrar, eu fico impressionado com a revelação de Deus que Jó tinha. Jó, ele é capaz de dizer à sua mulher, ele diz, receberíamos o bem do Senhor e não receberíamos o mal. Quando Jó está dizendo receberíamos o bem do Senhor e não receberíamos o mal, ele está querendo dizer exatamente assim, eu vou parafrasear. Ele está dizendo, receberíamos do Senhor o que consideramos ser bom, e não vamos receber do Senhor o que consideramos não ser bom para nós. Jó não tinha a leitura, eu tenho, você tem. A gente lê Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto ou com um propósito. A não ser o pecado que alguém cometa e tenha justa retribuição, do qual talvez já esteja falando daqui a pouquinho, qualquer coisa que aconteça na sua vida ou na minha, Deus está no controle. E Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus trabalha para nos abençoar. Quando nós lemos na Escritura que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, está falando de providência de Deus, para cuidar da minha alma e da sua alma, do meu espírito, do seu espírito. Antes da fundação do mundo, Jesus já era o Cordeiro morto, por conta do projeto de Deus. Quando eu encontro a Cristo e ligo a minha vida a Deus por Ele, eu tenho uma segurança muito grande de atravessar tudo isso aqui, com êxito ou sem Ele, com momentos felizes ou outros não tanto, mas seguramente estando em Cristo, se cumprirá na minha vida e na sua, todo o projeto dEle. Vai se cumprir na sua vida se você ama a Deus, todo o propósito de Deus, todo o querer de Deus, em nome de Jesus. Então, é desafiador para nós, e parece que pode ser irônico a algumas pessoas, a gente dar glórias a Deus, dar graças ao Senhor, render louvores a Ele por tudo, ainda que seja difícil fazer, é preciso. Porque quando eu celebro graça ao Senhor e louvor a Ele por tudo, isso é curador para mim. Isso é sanador. Isso vai trazer toda a plenitude de libertação e de cura para minha alma, para o meu ser. Você que está aqui hoje nesta casa, você que está aí celebrando ao Senhor, pratique isso em nome de Jesus, não porque eu estou lhe dizendo, mas porque isso é totalmente funcional, sem ironia, mas com propósito legítimo diante de Deus. O Senhor vai fazer coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Você acha que foi só porque Jó orou pelos seus amigos que o seu quadro foi mudado, ele recebeu 2 vezes mais do que ele tinha? Não. É toda uma trajetória de reconhecer que Deus quem deu, e Ele tem o direito para tirar, olha, o que Ele quiser tirar, porque tudo é dEle, por Ele e para Ele. É fácil dizer isso quando tudo está bem, mas engasga dizer quando algumas coisas nos são males na vida, ou não bons na vida. E isso, esse juízo, esse entendimento, não está sobre nós só, isso sempre aconteceu. Em todo o tempo que
os povos são povos e o homem é homem, o ser humano é ser humano, isso tudo sempre foi um desafio. Mas quando nós vamos às Escrituras, nós encontramos um salmo como esse de número 77, que ele declara de uma maneira muito mais pontual o que eu estou tentando lhe dizer. E ainda que as palavras que eu vou liberar, por misericórdia de Deus, a esta casa, a você e a você que está em casa, e a você que acessar esta palavra em algum momento, ainda que ela não seja plenamente suficiente por conta da minha limitação, há uma plenitude que traz toda a suficiência quando alguém se reporta à palavra de Deus e a tem como alimento para a sua vida. Se você olhar para a palavra de Deus e fazer o que está escrito, vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e disse Jesus, porque são elas que de mim testificam. Se você for às Escrituras cumprindo o que o Senhor Jesus disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que procede de Deus, esta palavra vai ser um alimento tão poderoso que vai dinamitar as fronteiras e as limitações do seu ser, e vai irromper na glória de Deus, na presença do Senhor, e você vai vencer todos os embates da vida, e você vai atravessar os rios e os mares desta vida. Antes mesmo de atravessá-lo, você vai ser mais pontual e vívido que Miriam, que cantou só depois que atravessou, mas você vai cantar antes de atravessar, você vai bradar ao Senhor a vitória do Senhor, e o que vai acontecer é tão somente uma correspondência ou não daquilo que é uma proclamação do seu coração. Você está aí? Então, quando nós vamos a esse texto do Salmo de número 77, nós encontramos o seu meio, o seu ponto de equilíbrio, aonde há um equilíbrio de sensatez espiritual e de entendimento acerca de Deus. Exatamente no versículo 10, quando ele diz, ele declara, e na sua análise ele diz, isto é enfermidade minha. E ele diz, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Porque até então, até este momento, o Asaf, a Bíblia está dizendo que esse salmo é do Asaf para o cantor Mor, o Gedutum, e em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 14, nós encontramos o Gedutum, o Remã, junto com Asaf, e o entendimento que se tem é que o Gedutum era o superintendente do louvor no templo, e esse salmo foi enviado pelo Asaf para ele, para que ele pudesse celebrar, e até esse ponto de equilíbrio, que não é o ponto de equilíbrio, o ponto-chave apenas do salmo, mas é o ponto de equilíbrio do Asaf, enquanto ele está olhando todas as coisas acontecerem. Até esse versículo, até o 10, ele menciona 22 vezes o pronome pessoal na primeira pessoa, eu, minha, meu. Até agora ele traz para si aquele infortúnio, aquelas dificuldades que ele aparentemente está vivendo, e ele tenta declarar de alguma maneira. Interessante que até então, diante das 22 vezes que ele menciona minha e meu, ele menciona apenas 10 ou 11 vezes o nome do Senhor, ou algo que se refira ao Senhor. E a partir desse entendimento que ele tem, ele então, até o versículo de número 20, do 10, o 11, até o versículo de número 20, ao invés dele continuar falando dele na primeira pessoa, o pronome da primeira pessoa, ele então fala só 3 vezes acerca do meu, da minha, do eu. E sabe quantas vezes ele fala acerca de Deus? Ele fala 24 vezes acerca de Deus, quando ele tem um entendimento, quando ele consegue compreender. Porque até então, se nós parássemos aqui, nós iríamos ver um mar de lamento como o Jeremias lamentou, a sorte do seu povo na escravidão, que estava sendo destruído, a nação que estava com dificuldades para ser refeita. Se nele parasse aqui nesse versículo 10 ou no versículo 9, seria qual Abacuque sem a revelação, antes de subir na torre de vigia, que dizia que o Senhor está vendo o seu povo acometido de pecado, de iniquidade. Parecia que Deus não se movia no seu trono, e daqui a pouco, quando Deus começa a se revelar e mostrar que ele está ativo, que ele está trazendo sim juízo, aí ele começa a reclamar que agora piorou, porque Deus agora usa um povo pagão para
corrigir o seu povo. Ele não entendia por que aquilo estava acontecendo. Então ele sobe na torre de vigia e ele diz: vou ficar parado aqui até que se me responda o que está acontecendo, até que eu tenha entendimento. As minhas decisões posteriores a esse ato só serão diante da revelação de Deus. E assim como esses homens de Deus, eu e você também temos um dia na nossa vida que demarca um nível de relacionamento com o Senhor. Você que está aqui agora e que está por estar, não está por sua própria vontade. Se você fosse escolher, escolheria estar em outro lugar ou não estar aqui, ou não estar em lugar nenhum, o que seria impossível para você, embora existam algumas pessoas que com a mente como se não tivessem lugar algum. Você que está aqui, que veio porque quis, e veio aqui para cultuar a Deus ou para ver o que ia acontecer no culto, tem que haver um dia na história da sua vida que haja esse ponto de equilíbrio espiritual, em que você comece a compreender as coisas como você precisa compreender. E quando eu digo isso a você, eu não estou dizendo que eu já o alcancei plenamente, ou que seja aqui um padrão de comportamento para você. Não, eu estou dizendo que quando nós queremos conhecer de Deus, Ele já se revela a nós dizendo: eu que queria me revelar a você e não você que queria me conhecer. Então, já que você se despertou para me conhecer, eis aí a minha revelação para você. E aí Deus vai andar conosco, e aí Deus vai pegar como pegou a mão do seu povo. E os escritos dizem do Deus que andou por ermo, pelo deserto, por terra de chacais e de feras, mas Ele estava ali pastoreando o seu povo, Ele estava ali andando com o seu povo. Deus é aquele que nos pastoreia, e para Ele nos pastorear, Ele às vezes nos leva por território difícil, por uma terra inóspita, por uma terra difícil de colhermos qualquer coisa, e abstrairmos qualquer coisa daquele lugar, porque Ele quer se mostrar grande para com aqueles que nele esperam. E se é verdade o que cantamos, rompendo em fé, cada vez que a minha fé é provada, a gente canta isso. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Mas se fôssemos perguntar quem quer oportunidade de Deus para crescer um pouco mais, e a gente olhasse o cântico, cada vez que a minha fé é provada, talvez muitos de nós hesitaríamos em cantá-lo de novo. Talvez muitos de nós, conhecendo Romanos capítulo 5, versículo 3, que diz que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, experiência, esperança. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Senhor que nos revelou, que nos derramou pelo seu Espírito. Talvez alguns de nós, entendendo que para ter paciência, precisaríamos passar pelo processo da tribulação, que a produz a paciência, talvez pararíamos de pedir ao Senhor paciência. Porque ela é fruto, ela é resultado de uma permanência, de uma perseverança na hora da tribulação. E talvez já passou o tempo de todos nós como igreja fazermos coro: Deus é fiel. Alguém morreu, Deus é fiel. Alguém nasceu, Deus é fiel. Alguém enriqueceu, Deus é fiel. Alguém empobreceu, Deus é fiel. Glória a Deus, porque Deus é sempre fiel, apesar das circunstâncias humanas. Deus é bom, apesar das circunstâncias humanas. Deus não conspira para te destruir, mas se é certo a palavra conspira, eu a utilizo e digo: Deus conspira para te abençoar. Mas Ele não vai te abençoar por si só. Ele vai pegar na sua mão e vai dizer: quer a benção? Quero. Então vem cá, vamos atravessar o deserto, eu vou atravessar com você. Como lá o Isaac, que semeou onde os filisteus haviam semeado e não colhido nada, e ele colheu 100 por 1 naquele ano, porque o Senhor era com ele. Como José no Egito, que antes de ir para o Egito foi lançado na cova para morrer, vendido como escravo porque não morreu, se deu bem, foi comprado, se tornou chefe na casa do seu senhor, e dali numa calúnia levaram ele para a prisão. Ele está lá. A gente não vê no texto sagrado nenhuma murmuração, mas vê alguém de alma pronta, porque teve um sonho e creu na revelação de Deus.
Em nenhum momento ele deixou de crer, estando nas circunstâncias mais adversas, até que ele foi colocado no lugar que o seu sonho revelou, e ele viu o cumprimento de Deus ali na sua vida. Bendito seja o Senhor em qualquer circunstância. Não repita porque eu estou dizendo, mas repita amanhã, fale depois de amanhã, em qualquer momento adverso, declare: bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. É uma realidade, e se eu posso dizer essa expressão, vou repetir aqui, já falei esses dias atrás, é um bofetão, é um tapa na cara do diabo, quando ele espera que você blasfeme, que você duvide da misericórdia do Senhor, mas o seu ânimo está pronto. Houveram algumas perdas, mas você não perdeu a salvação. Houveram algumas coisas que você queria ter junto de você, mas não vai poder ter mais desse tempo. Mas você não perdeu o seu ânimo, ele está renovado no Senhor, e você vai atravessar o mar. E ele então, ele começa a dizer, na verdade eu me utilizei desse salmo para gravar umas 3 mensagens, dessa do YouTube, que você nem vê, nem acessa durante a semana. Todo dia de manhã está lá no YouTube, você tem lá o negocinho da igreja, como é que é, o aplicativo da igreja, que você deve ter baixado e não abaixado, não é verdade? Porque ele nunca teve alto, ele precisa subir, precisa melhorar, né? Então, talvez você nem veja isso, nem se preocupe com isso, se preocupe em ver de outras igrejas, ou não vê nada, mas a gente todo dia lá tem uma manhã, uma mensagenzinha, na maioria das vezes sou eu mesmo, talvez não lhe interesse muito, mas está lá, estou falando da palavra de Deus, e o Salmo 77, parece que eu falei 2 ou 3 ministrações sobre ele, na verdade pontualmente sobre um versículo aqui, um pequeno texto, mas eu agora quero com você pensar um pouco nele. Ele diz: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os seus ouvidos, ou os ouvidos. O que eu acho interessante aqui é que ele está dizendo: clamei a Deus com a minha voz. Eu não me utilizei da voz de terceiros para clamar ao Senhor, e isso não torna impróprio o pedido de oração que a gente compartilha. Orem por mim, orem por fulano, orem por cicrano, porque precisa de Deus, precisa do Senhor na vida dele, dela. Claro que não é contrário à oração intercessória, mas isso aqui é o confronto de um homem com ele próprio, diante de Deus, e quando ele se vê com o seu espírito turbado, com o seu peito apertado, quando a angústia assola a sua vida, ele diz: clamei a Deus com a minha voz. Ele diz: eu não pedi a ninguém para clamar a Deus por mim, eu me acheguei ao altar de Deus e clamei a Ele, porque a revelação que eu precisava era para mim. Eu não queria uma revelação por intermediários, eu queria um cara a cara com Ele. Então ele diz: clamei a Deus com a minha voz. E se é uma coisa funcional, se eu posso falar desta maneira, é quando nós nos achegamos a Deus para clamar a Ele com a nossa voz. E clamar a Deus com a nossa voz não quer dizer somente com a nossa boca, mas clamar com o nosso ser, com o nosso espírito, com a nossa alma, com a contingente da nossa própria vida, não baseado em conceitos alheios, mas chegando diante do Senhor com o coração puro, para receber a comunicação dEle, não já apimentado, contaminado com teses que ferem o conceito de Deus, mas alguém com um espírito devocional, submisso, querendo ouvir de Deus o que Ele quer dizer naquela hora, para que a gente possa aprender. Não sou eu que falo somente, mas é o meu ser que está totalmente diante dele. É o que Asaf está dizendo, e ele diz: quando a Deus levantei a minha voz, ele inclinou para mim os ouvidos. E a sorte sua que anda com Deus e que serve ao Senhor, e que como eu precisa andar muito mais e conhecer muito mais, para servir muito mais, é quando a gente tem um entendimento que a nossa oração entrou diante da presença de Deus. E para a oração de uma pessoa entrar diante da presença de Deus, não tem que ser o mais puro,
o mais perfeito, o mais santificado por Deus. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando a Bíblia diz todo aquele, não está dizendo a condição. O que Deus está dizendo, o que a Bíblia está dizendo é uma postura de fé, uma postura de clamor. Não fosse assim o que estava lá dentro do grande peixe, quando ele teve um entendimento de quanto ele estava alheio à vontade de Deus, o Jonas estava distante da vontade do Senhor para a sua vida. Ele diz: do ventre do inferno clamei ao Senhor. E olha o que ele diz: a minha oração entrou diante do Senhor no seu santuário. Porque ele diz que a sua oração entrou diante de Deus, diante da presença do Senhor? Porque naquele momento que ele diz isso, ele está contando a história do que aconteceu. E quando ele conta a história do que aconteceu, já havia acontecido. O grande peixe já o havia vomitado na praia. Ele já havia ido lá, já havia proclamado o arrependimento a Nínive, e aquele povo já tinha sido transformado pelo poder de Deus. E agora quem está contando é alguém que teve uma terrível experiência com Deus, de uma oração que entrou diante do altar do Senhor. Então, se você clamar a Deus de todo o seu coração, sua oração vai chegar aos ouvidos de Deus. Ele vai te responder. E dependendo da forma como você receber a resposta de Deus, assim será a sua sorte em relação a qualquer coisa da sua vida. Pode estar acontecendo a coisa mais terribilíssima na sua vida. Se a sua oração entra diante da presença do Senhor, a resposta vem, e a sua resposta, a resposta de Deus, vai determinar uma mudança do quadro da vida que você está vivendo. Então, se você vai ao Senhor com espírito submisso, resignado, determinado a ouvir a sua voz, ser guiado por Ele, coisa maravilhosa vai acontecer. Quem pode dar glória ao nome do Senhor aqui? Olha o versículo 2, ele diz: no dia da minha angústia. Ele está trazendo, nessa descrição que nós temos oportunidade de ler e buscar entender, ele diz: no dia da minha angústia. Cada um de nós já teve, está tendo ou terá momento ou momentos de angústias nesta vida. E é nesse momento capital da nossa vida que a nossa sorte vai ser determinada. Não por Deus, pelo seu poder, mas pela nossa resposta à sua providência em relação à nossa vida. No dia da minha angústia. Eu não vou perguntar quem aqui já teve um dia de angústia, e talvez a Bíblia chame esse dia o dia mau, o dia em que tudo parece que não vai ter jeito, o dia que parece que é melhor acabar com a vida, dar cabo à vida. Você tem aí o sopro de Deus. Olha o que você vai fazer com esse sopro de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, viva a sua vida feliz e abençoado. Passe por todos os vendavais da vida dando glória ao nome do Senhor, porque na terra há alguém esperando para você glorificar o nome do Senhor ou não. Amém ou não amém? Isso. Ele diz: no dia da minha angústia, o que eu fiz? Murmurei, reclamei, sapateei. Não, ele diz: no dia da minha angústia, busquei ao Senhor. Perceba o verbo, busquei ao Senhor. Eu fui buscá-lo. A gente lê em Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E na nossa vida existem momentos cruciais desse nosso relacionamento. Lá na linguagem do Antigo Testamento, aqui, na linguagem do Antigo Testamento, antes da manifestação do Verbo eterno, que colocou-se o nome de Jesus Cristo, havia relampejos de manifestações divinas. Eles chamavam isso de tempo da visitação do Senhor. E eles esperavam não perder o tempo da visitação do Senhor. Nós estamos num período em que a manifestação da graça de Deus está presente na nossa vida, e aquele que tem o Senhor Jesus, que creu em Cristo, recebeu como Senhor e Salvador, tem a graça de ter o Espírito Santo morando dentro de si. Aquilo que era
uma dificuldade de compreensão e de entendimento. E mesmo diante de algumas coisas que até o próprio pastor Enés disse hoje pela manhã, de fogo, de revelação de relâmpago e tantas maravilhas, havia uma dificuldade naquelas pessoas de acreditar ou de atribuir total confiança em Deus e autoridade na presença do Senhor. Eles iam, criam, daqui a pouco parava de ver, duvidavam, eles precisavam estar sempre vendo. Mas nós fazemos parte de uma geração que não precisa ver para crer. Porque a Bíblia diz, se creres, você verá a glória de Deus. Você não precisa ver para crer, porque a fé transpõe em você a visão natural. E ela te dá o poder de acreditar naquilo que os seus olhos humanos não viram. E te coloca diante da realidade divina para você vivê-la. Não fosse assim, Paulo não teria dito à igreja de Coríntios, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao entendimento humano. Ou seja, ele não chegou à compreensão. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia, se você ama a Deus, fica tranquilo, porque isso vai ser revelado a você no momento apropriado, e você vai dando glória a Deus até essa revelação, e depois dessa revelação, muito mais glorificação ao Senhor. Você está aí? Você pode dar glória a Deus? Ele disse, busquei ao Senhor, porque ele tinha um entendimento, que mesmo não compreendendo o que estava acontecendo, não adiantava buscar outro ser, não adiantava se aventurar em outra coisa. Eu estava conversando com o irmão hoje, à tarde, antes de vir para cá. E ele me disse das experiências que ele teve com o Senhor. Mas ele disse também, não estou contando vida de ninguém, porque não estou dizendo o nome, ok? Ok? Se você está pensando que eu sou fofoqueiro, fala aí que eu paro. Vou parar nada por causa de você, porque eu não estou contando vida de ninguém, então eu sou fofoqueiro. Mas ele disse que um dia ele estava tão desesperado. A angústia dele era tanta. Eu não sei, não me lembro se nesse tempo eu não quis arguir, não quis perguntar. Sim, acho que ele já tinha relacionamento com Deus, mas ele estava vivendo um momento de atrocidades na sua vida, e só ele contar nem dava para imaginar tão terrível o que ele viveu. E ele disse que foi num lugar, num centro espírita, para fazer um pacto, uma aliança. E o Espírito manifestado disse, você não precisa disso, porque o teu Deus cuida de você. Ele disse, pastor, Deus usou a boca do diabo para falar comigo. E o demônio incorporado disse, você não precisa de nada disso, porque você tem alguém que cuida de você. Você tem. Você tem. Você tem. Você tem. Você tem alguém que cuida de você. E você não precisa ver nada para continuar acreditando nisso. Mas vamos ser sinceros, quando Deus mostra alguma coisinha, é muito bom, não é verdade? É ou não é verdade? É muito bom, glória a Deus. O nosso espírito se contrai todo diante da presença do Senhor. Ele diz, busquei ao Senhor. Ele diz, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. O que ele está dizendo aqui é alguém que não concilia o sono, e que ele está estendendo a mão no Senhor como esperando de Deus alguma coisa. E ele diz, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. Alguém que está muito desesperado. Sabe o que eu vejo de lindo aqui? Não recebi ainda, mas a minha mão continua estendendo, porque eu sei que vai vir. Ainda não chegou, mas vai chegar. E eu continuo estendendo a minha mão. Tal qual, repito, o Abacuque na torre de vigia, não sai daqui, porque eu sei que a resposta de Deus irá para a minha vida. Se você teme ao Senhor e tem muito interesse em se relacionar com Ele, resposta de Deus já está vindo para você. Não desista, não encolha a mão, continua com ela estendida, à mercê da bênção que o Senhor trará para você. E você sabe que a bênção que você precisa, só Deus tem para dar. Mas Deus tem para dar. Oh, glória a Deus. A minha alma recusava ser consolada. A consolação começava a se manifestar. Sabe aquela pessoa que, com todas as palavras, com todas as orações, com todas as expressões, recusa ser consolada? A Bíblia diz que quando Jacó recebeu a notícia daquele teatro que seus filhos fizeram em relação a José, ele entendeu que José havia sido devorado por uma fera, por conta da sua túnica banhada em sangue,
que eles mataram um cabrito e assim fizeram para enganar o pai, porque tinham vendido o irmão como escravo para o Egito. A Bíblia diz que Jacó recusou-se ser consolado. E durante essa recusa dele ser consolado, ele viveu aqueles anos todos muito abatido, sucumbido àquela situação que havia acontecido com o seu filho. E orando hoje pela manhã, se não me engano, falei na oração aqui na igreja sobre muitas pessoas que passam dores terríveis na vida por conta de perdas, e é legítimo, e tem que sofrer o luto sim, a dor, claro que tem, mas que ficam a vida toda curtindo aquilo, e valorizam mais quem foi, do que quem está vivo. Atribui demasiadamente valor à memória de quem partiu, e quem já viveu isso na vida sabe que isso perdura durante muito tempo. Tal é o apego que cada um tem com aqueles que partiram. Mas essa dor, ela tem que ser decrescente a cada dia, porque é normal vivermos a dor. Existem pessoas que, se eu começar a falar sobre elas, eu me emociono no sentido de lamentar a perda de gente achegada a mim. Isso é totalmente humano, totalmente normal e não é pecaminoso. Mas quando isso toma conta do meu sentimento, de formas que eu mais valorizo a memória de quem foi, e deixo de viver com quem está vivo, isso se torna um grande equívoco na minha vida. Cuidar das pessoas que estão vivas não atesta pouco caso na dor da memória daqueles que partiram. Então a nossa alma não pode recusar-se ser consolada. Mas eu sei que palavras humanas, na maioria das vezes, em horas muito críticas, nada consolam, às vezes até irritam, mas o Espírito do Senhor no meu espírito me consola de todas as perdas desta vida, e eu consigo sim abrir a minha boca e dar glória ao nome do Senhor que deu e que tirou, e bendito seja o nome dele. Você pode dar glória a Deus aí? E ele diz: a minha alma recusava-se ser consolada. E olha o versículo 3, lembrava-me de Deus e me perturbava. Meus amados, quando é que alguém se lembra de Deus e se perturba? Talvez a linguagem mais original desse perturbava é inquietava. Isso mexia comigo, porque ele diz, lembrava-me de Deus, e aquilo que Deus é, aquela imagem que eu tenho de Deus, o conceito que eu tenho de Deus, e do que está acontecendo comigo, não se equilibra. São pontos divergentes. Juízes 6, o anjo chega para falar com Gideão, você conhece a história? Varão de valor, o Senhor é contigo, você vai livrar os midianitas, livrar o seu povo dos midianitas. Ele diz, tem coisa errada. Ele diz, espera aí, aonde está a promessa de Deus, tudo que Deus falou? Segundo, onde está a história que os nossos pais nos contaram, e agora nós vivemos essa grande dificuldade? Ele está querendo dizer o que aconteceu com Deus, cadê Ele? Os grandes feitos do Senhor. Ele não tinha lido o início do capítulo 6, porque não estava escrito para ele ler. Porque se tivesse, como eu posso ler e você, ele leria que por conta do povo fazer o que era mal aos olhos do Senhor, Deus os abandonou aquilo que eles estavam crendo. Eu estou parafraseando o versículo 1 do capítulo 6. Por conta deles terem feito mal, aquilo que era mal aos olhos de Deus, não obedeceram ao Senhor, igualmente ao Deus que eles desobedeceram, Deus não foi a sua proteção e deixou-lhes entregue à própria sorte. E quando eles estavam entregues à própria sorte, eles eram um povo fraco, porque o povo de Israel sempre foi um povo débil, um povo fraco. Por quê? Porque Deus sempre quis mostrar nesse povo débil e fraco, não só para ele, mas todas as nações, o grande poder do Senhor. Até hoje se diz, lá na Palestina, lá no Oriente, Israel é minúsculo diante do mapa. A população de Israel é pequenininha, mas
povo com tecnologia em todas as áreas, poder de guerra. Eita povo bravo, eita povo que segue vencendo. Por quê? Porque ainda Deus está levantando diante desse povo minúsculo, dessa nação minúscula e pecadora que se entregou a Israel. Ele ainda está levantando defesa para eles, ele ainda quer ser glorificado neles. E sabia que vai ser? Da mesma forma, Deus quer ser glorificado na sua fragilidade. Paulo diz para Jesus, na revelação: tira esse espinho. Não. Tira esse espinho aí. Não. Mas não tira esse espinho, dá para tirar não? Não. Não vou tirar não. Paulo disse: não vai tirar não? Não. Então tá bom. Da agora por diante eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que na minha fraqueza se manifeste o poder de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que é forte diante das nossas fragilidades, que é poderoso diante das nossas adversidades e que se dá a conhecer nos momentos mais incríveis da nossa vida. Ele revela um pouco da aba da sua glória para nós curtirmos esse poder dele e ficarmos satisfeitos com a sua presença. Você pode ainda dar glória a Deus nesta reunião, neste culto ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. E o Gideão ainda pediu um sinal. Dá para dar um sinal aí? E Deus, porque tinha um propósito, liberou. Deus tem quando você vai num lugar para comer, nos que eu vou, naquilo não tem. Mas quando alguém vai no restaurante à la carte, e eu já fui, eles trazem: você quer um negócio de entrada, chama de curva, alguma coisa assim, né? Um negócio assim, para entreter a pessoa enquanto prepara a comida. Para engambelar a pessoa. Ela não vê o tempo passar. E traz um negocinho para a pessoa começar a degustar. Quer degustar aí um pedacinho de queijo, alguma coisa assim? No lugar que eu já fui é torrada, azezinha velha, porque é assim, baratinho. Mas em relação a Deus, Deus dá isso para você. Enquanto você espera o mover de Deus, porque na verdade, quem espera para se mover é Ele. Ele pode se mover agora, mas Ele espera o tempo X para se mover na vida de alguém que teme a Ele, porque Ele não quer que haja dúvida na minha mente nem na sua, que é Ele que está fazendo. Enquanto eu não estou no time de Deus, Ele não se manifesta, mas quando eu estou no momento X, na hora X, no ponto X, Ele manifesta o seu poder. Enquanto isso não acontece, para que eu não desista, Ele vai dando uns negocinhos. Vai recebendo aí um pouquinho, meu filho, para te animar. Vai recebendo aí. Meu Deus, me perdoe de dizer isso, me permita falar isso. Deus vai liberando alguma coisinha para você não virar as costas para Ele. Ele está dizendo assim: eu estou aqui, eu estou presente, eu estou ouvindo a sua oração, eu já vou responder. Vai acalorando o seu coração mais, vai crescendo mais na fé, vai entendendo mais de mim, vai orando mais, vai me buscando mais, porque quando eu me revelar, quando eu mostrar o meu poder para você, você não vai ter dúvida que foi eu quem fiz isso na sua vida. Quem sabe você está nesse momento de receber algumas coisinhas de Deus. E quando eu digo coisinhas de Deus, não estou dizendo migalhas, eu estou dizendo algo que te atrai mais a Ele. Porque Deus tem um poder de nos atrair a Ele. E eu não posso ser atraído a Deus unicamente, me permita dizer, pelas minhas necessidades que eu sinto ter. Eu tenho que ser atraído a Deus pelo querer conhecê-lo como Ele é. E o conhecendo, me é revelado solução para as coisas que eu preciso. Amém? Glória a Deus. E ele diz: lembrava-me de Deus e me perturbava, como Gideão ficou perturbado, inquieto. E ele diz: queixava-me e meu espírito desfalecia. Olha o que ele está dizendo: enquanto eu paro para me queixar, o meu espírito desfalece. Nós cantamos aqui: acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. E naquele momento eu lembrei
da palavra que diz que Jesus não apaga o pavio que fumega, o morrão que fumega. Ou seja, tem alguém ali com sinais de alguém que já teve relacionamento com ele. O Senhor ele não vem e destrói. A Bíblia diz que ele não quebrará, ele não triturará a cana quebrada. Não, ele vai reconstituir, ele vai restaurar, ele vai renovar. E se você está aqui esta noite e já teve experiências com Deus, mas você está hoje como um pavio fumegando porque está distante desta revelação, a porta da graça, da bênção, da revelação continua aberta para você se você quiser, em nome de Jesus. Então, o que a Bíblia está deixando claro é que quando ele para se queixar, o seu espírito vai desfalecendo. E aí tem aí na sua Bíblia, me permita dizer de novo, o selar, essa pausa que ele para, que ele interrompe de cantar, que ele interrompe de falar, embora continue tocando um instrumento. E ele está meditando naquilo que está falando, ele está meditando naquilo que está acontecendo. E ele acabou de dizer que quando o seu espírito, quando ele se queixa, diz o versículo 3, o meu espírito desfalecia. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Espera aí, ele precisava ter ânimo, ele está pedindo a Deus ânimo, ele está pedindo a Deus vitória, ele está pedindo a Deus poder para vencer a angústia. E ele começa a perceber, espera aí, eu estou tentando falar com Deus, e por que o meu espírito está desfalecendo? Ele está murchando, ele está desanimando ainda mais. E ele começou a compreender que seu espírito desfalecia enquanto ele se queixava, enquanto ele murmurava, enquanto ele reclamava. Preciso interpretar para você que enquanto você murmura, lamenta, você não tem poder para vencer. Preciso lembrar a você o que diz Lamentações, eu quero trazer à memória, à mente, aquilo que me dá esperança. E por que nós sabemos o versículo, ensinamos aos outros, somos hábeis em dizer, mas nas nossas angústias a gente é hábil em trazer aquilo que dá a desesperança, que assevera a angústia, curtir a dor, por um espaço maior do que deveria. E a gente ensina aos outros e quer que os outros façam o que a gente diz saber. Traga à memória o que te dá esperança. E a gente pega a nossa alma ferida, trazendo à memória e meditando em coisas que estão latentes, que não trazem esperança. Então nessa guerra interior tem que haver uma revolução espiritual. Alguma coisa diferente tem que acontecer. Por quê? Porque enquanto eu trago coisa que me dá desesperança, eu fico desesperançado e o meu espírito desfalece. Mas quando eu trago coisas que me dão esperança, um poder de Deus começa a entrar na minha vida e se mover na minha vida, e é o prenúncio do ponto em que Deus vai se revelar a mim. E aí a Bíblia diz que ele diz, após ele dar a pausa, ele recomeça. Sustentaste os meus olhos vigilantes, os meus olhos abertos, a noite de sono que eu não consegui dormir. Agora ele não diz, Senhor, olha aqui, eu estou tanto tempo sem dormir. Agora ele diz, olha, o Senhor me sustentou enquanto eu não conseguia conciliar o sono. Alguma coisa nova começa a acontecer na mente dele. Agora ele já começa a admitir que o Senhor o sustentou enquanto os seus olhos não conciliavam o sono. E ele diz, ele declara, estou tão perturbado que não posso nem falar, eu estou tão inquieto que eu não consigo nem dizer nada. É o momento em que ele chega à compreensão, é melhor eu me calar do que continuar falando bobagem. É melhor eu me calar do que abrir a minha boca para dizer alguma coisa do Todo-Poderoso. Se você olhar a descrição de Jó, você vai ver essa guerra, essa incitação dos amigos de Jó para levá-lo a blasfemar contra Deus. E na verdade é uma incitação. Ele deveria reconhecer o seu pecado, que ele não o reconhecia por conta da sua legitimidade diante de Deus, e não o tinha, porque Deus testemunhara dele.
E de alguma forma, esse relacionamento com seus amigos, estando ele naquele apuro todo, que vocês sabem o que foi que aconteceu, ele era para ser levado a esse entendimento errado e falho. E você vai ver no livro de Jó que chega um momento que ele se cala. Quando é que Jó se cala? E quando quando Jó se cala e quando os seus amigos se calam, quando? Quando Deus diz lá do seu trono, chega. Chega. Parem de falar de mim aquilo que eu não sou. Chega. Se vocês não sabem dizer quem eu sou, agora falo eu de mim. Eu vou dizer para vocês quem eu sou. Jó, senta aqui, vamos conversar. Onde estava você? Onde estava você, Jó, quando eu criei tudo? Onde você estava? Quem era você, Jó? Vem cá, deixa eu te dar uma aula do que é ser todo-poderoso. Vem cá, deixa eu começar a te explicar algumas coisas. Momento bom. Momento bom. Em que Deus resolve ter um cara a cara com a gente. Ainda que isso nos faça tremer. O momento bom. Momento bom em que Deus resolve falar e contar tudo. Que a gente precisa ouvir. Ou existe um momento também na nossa vida que a gente precisa desse encontro com Deus. É o momento em que a nossa vida vai ter um rumo diferente. Enquanto minha irmã Mari chega aqui para tocar, é um momento em que Deus vai ministrar coisas que até então a gente não conseguiu compreender. Que todos nós tenhamos esse momento em Deus. Sempre que o Senhor entender que nós precisamos, você pode dar glória a Deus. Deus te ama dessa forma, para ter um cara a cara assim com você. E aí Deus começou a falar o que precisava ser falado. E Ele disse, considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. Quando Ele diz, considerava os tempos da antiguidade, os anos dos tempos passados, Ele não está falando apenas da sua experiência com Deus. Ele está falando das informações que ele recebeu acerca de Deus, contado pelos seus antepassados, pelo seu pai, pelo seu avô, pelo seu bisavô, pelas pessoas que transmitiam oralmente, falavam acerca da grandeza ou das grandezas do Senhor. Então ele diz, comecei a considerava os dias da antiguidade e os anos dos tempos passados. A gente tem que viver a experiência de hoje em Deus, mas nunca abandonar aquelas que fazem parte do nosso histórico com Deus, da nossa vida com Deus, porque tudo que eu vivi ontem são bases para eu viver o hoje em Deus, e tudo que eu vivenciar hoje em Deus serão bases para eu viver o amanhã. E assim a semana passada em relação a essa semana, o mês passado em relação a este, o ano passado em relação a este, a década passada em relação a esta, eu tenho que me servir e me aproveitar das experiências em Deus para que elas sejam um trampolim e algo seguro para que eu não desfaleça. E aí quando ele diz, considerava os dias da antiguidade e os anos dos tempos passados, olha o que ele diz no versículo 6, de noite chamei, recordei a lembrança do meu cântico. Enquanto eu esperava a resposta, estendia a minha mão ao Senhor e não conciliava o sono. Eu comecei a recordar, diz ele, e chamei a lembrança ao meu cântico, os hinos que eu cantava. E quando ele chama a memória, quando ele recorda os hinos que ele cantava, então ele começa a pensar a razão pela qual ele cantava. E quando ele começa a recordar isso, e quando ele começa a trazer a lembrança de quem Deus é e o que significa na sua vida, o seu espírito desfalecido começa a se erguer,
começa a se fortalecer, porque Ele começa agora a trazer à memória o que lhe dá esperança. Ele agora começa a trazer à memória um conjunto de coisas que vai fortalecê-lo. E ele segue dizendo: de sorte ou de noite chamei à lembrança o meu cântico. Ele diz: meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Fez uma CPI, foi buscar dados, foi lá na raiz, ele foi investigar. E olha a investigação dele, são os próximos versículos. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. E ele se lembra das histórias do seu povo, dos dias e das vezes que o povo ficou abandonado à própria sorte por recusar-se servir ao Senhor, e de tantas vezes que o povo clamou por socorro e o Senhor se dispôs a socorrer. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Será que o Senhor vai ser contrário a mim? A resposta é não. Não rejeitará o Senhor para sempre. Sim, o Senhor tornará a ser favorável. Foi o que Gideão entendeu. Depois de estar com Deus e ver o poder de Deus, ele compreendeu. Foi o que Abacuque entendeu. A sorte do povo está nesse nível, por causa do distanciamento do Senhor e por causa da desobediência. Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus é amor, Deus é fiel. A mão de Deus está estendida e Abacuque entende: o povo saiu de debaixo da proteção de Deus. Gideão entende: Deus é justo, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é benigno, Deus é favorável. A mão de Deus está estendida, mas o povo saiu debaixo da mão dele. E ele continua investigando. Cessou para sempre a sua benignidade. Ela aconteceu lá atrás e não vai tornar a acontecer. Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração. A resposta é: não cessou, não acabou. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? A resposta é: não, nunca se esqueceu. Tornará a piedade o Senhor. Diz Miqueias, ele vai tornar-se a apiedar-se de vós, diz o Senhor. Ele vai se apiedar de novo. Encerrou ele as suas misericórdias na sua ira, no seu juízo. Entendeu ele que era para acabar com a misericórdia por conta de ser um ato de juízo, por conta do pecado do povo. E depois dessa investigação, olha o Selá ali de novo. De novo ele dá outra pausa. Porque antes ele está pensando nele, na sua situação, nas suas queixas, ele para pensar. Agora ele está falando dos atributos de Deus e da grandeza de Deus, quem Deus é, em relação àquele que nele espera. E ele para meditar. E quando ele para meditar, ele chega à maior conclusão que uma pessoa possa chegar da realidade da sua vida. A conclusão é: Deus não rejeita o seu povo para sempre e nem deixa de ser favorável ao seu povo. Deus não cessou para sempre a sua benignidade. Não. Deus não acabou com a promessa que veio de geração em geração. Por quê? A Bíblia diz que Deus é fiel, Ele não muda, não existe nele sombra de variação. Ele permanece o mesmo. Diga para quem está perto de você: Deus permanece o mesmo. Diga: Deus permanece o mesmo. Deus se esqueceu de ter misericórdia? Nada. As misericórdias deles não têm fim. Se tivesse, a gente seria destruído. Fato patente, notório, que estamos aqui. Isso aqui é prova cabal da misericórdia do Senhor para a sua vida, para a minha vida. Podemos exaltar a misericórdia do Senhor. Encerrou-lhe as suas misericórdias no seu juízo? Não.
E aí ele diz: eu disse, tudo isso é enfermidade minha. Deus continua sendo bom, misericordioso, fiel. Eu estou doente. Meu conceito é doentio. Minha análise é deturpada. Eu não estou conseguindo conceber direito. Chova sol ou faça sombra. Eu estou falando equivocadamente para você pensar. Deus é Deus e continua sendo Deus, seus atributos não mudam. Ele é imutável. Então deixa eu falar direito. Chova, chuva ou faça sol, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Eu disse, Deus é o mesmo. Ele é o mesmo daquele dia quando você abriu o coração e recebeu o testemunho dele na sua vida, de Cristo. Ele continua sendo, não mudou, nem mudará. Então ele diz, se tem alguma coisa errada em mim, eu estou doente. Ele diz, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Todo-Poderoso. Isso estava encoberto. Mas quando ele concebeu, compreendeu que toda aquela dúvida grotesca que ele estava vivendo era enfermidade sua, era um entendimento doentio seu. Logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo, em que a mão de Deus operou poderosamente. É isso que eu e você não podemos perder da nossa memória, da nossa mente, os grandes feitos do Senhor, porque os grandes feitos do Senhor apontam para os atributos de Deus, de quem Ele é e nunca mudará. E se algum dia cessar de fazer o que Ele continuadamente fez no meio do seu povo, o erro não está nele, é algo errado que aconteceu no meio do povo, que fez com que Ele inibisse a graça que Ele sempre liberou, o poder que Ele sempre liberou. E Ele está esperando, como todo o contexto de Juízes mostra, um arrependimento, uma volta às origens, ao relacionamento, como se canta, eu quero voltar ao primeiro amor, para começar a reaver aquelas primeiras coisas recebidas de Deus. Me permita a empolgação, o calor, a disposição de alguém que conheceu a Cristo e entregou-se verdadeiramente a Ele, aquele dia, aquela semana, aquele ardor, aquela vontade, aquela sede de estar no culto, de celebrar ao Senhor, de contar para as pessoas quão grande é o Senhor, de mostrar para as pessoas que mudou de vida, para que alguém ouse perguntar, por que agora você está assim? Só para ter o prazer de dizer, Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Quantos de nós perdeu isso há muito tempo, perdeu esse calor, esse fulgor espiritual, e não tem talvez nem mais um pouquinho de fumaça, mas se há um pouquinho de fumaça, o Espírito de Deus está presente, não para apagar esse resíduo que ficou, mas para incendiar o coração de quem quer voltar aos primórdios da fé e reaver relacionamento com o Senhor. Eu me lembrei dos anos da destra, olha só. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Ele agora se aplica em meditar e trazer a memória. E ele diz, certamente que eu vou me lembrar. E ele diz, me lembrarei. Ao versículo 12, e me lembrarei e meditarei também em todas as tuas obras. E olha o que ele diz, e falarei dos teus feitos. Por quê?
Porque enquanto alguém fala dos feitos de Deus, não somente notifica quem precisa saber os feitos de Deus, mas enquanto nós contamos de novo os feitos de Deus, isso torna de novo a fortalecer o nosso ser. Isso torna de novo a dar base firme para a nossa vida, porque nós estamos lembrando de coisas seguras de Deus. Nem todos esses feitos aqui ele tinha visto, nem todos os feitos aqui ele tinha vivenciado, mas ele ouviu falar de pessoas que lhe contaram, porque não tinha o texto escrito, então pessoas contaram para ele, seu pai contou, seu avô contou, seu bisavô contou, e aquilo lhe dava segurança, por conta do poder de Deus. E ele diz, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Olha que mudança, olha o que ele pergunta agora, olha a sua pergunta, não a Deus, mas a sua declaração interrogatória, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Não parece ser a mesma pessoa, mas é a mesma pessoa. Talvez seja você que desfaleceu no espírito, que esfriou na fé. Talvez seja alguém aqui que chegou com uma concepção transtornada daquilo que você entendia de Deus e não está mais enxergando dessa forma. E você pode ter certeza, e eu repito, que Deus não mudou, alguma coisa mudou em você, e o Espírito de Deus vai te trazer de volta, e algo sobrenatural vai voltar a acontecer na sua vida, e você vai voltar a declarar que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és, ó Deus, agora ele fala para ele, tu és, ó Deus, tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Talvez ele não estivesse pensando nisso, mas ele bem que poderia estar pensando no Davizinho fraquinho, dando uma cacetada no Golias. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Talvez ele não estivesse se referindo, mas bem que ele poderia se referir ao Sansão, cheio do poder de Deus, pegando um leão na sua idade de mais bravio e abrindo de alto a baixo como um cabrito, pelo poder de Deus que estava manifestado nele. Tu és o Deus que fazes maravilha, tu fez notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste, compraste para si os filhos de Jacó e os filhos de José, presos lá no Egito, cativos, escravizados. Com teu braço foste lá e compraste, trouxeste o teu povo. Olha o que ele diz, as águas te viram. Você está entendendo que eu estou simplificando aqui. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Talvez ele se refira ao povo passando o Mar Vermelho. A Bíblia diz que um vento oriental veio e assoprou contra as águas do mar. Mas eu e você sabemos que Deus estava à frente do seu povo, pastoreando o seu povo, dando coragem ao povo, para que entrassem pelo meio daquele mar aberto. Ei, presbítero Eduardo, o Deus que abre um caminho no meio do mar, para o povo fiel passar, para o povo fiel passar, e um Deus que vai à frente, e que está à frente. Tem prova na Bíblia que ele estava, porque a Bíblia diz que a coluna ia na frente, e o povo seguia a coluna de nuvem, e de noite a coluna de fogo. Mas quando o exército de Faraó entra pelo mesmo caminho e começa a se aproximar, escute, a coluna de nuvem sai da frente e vai à retaguarda. E a Bíblia diz que para aqueles de Deus era claridade, iluminava, clareava para eles irem, mas para aqueles inimigos era obscuridade. A mesma
mesma nuvem que clareava o povo de Deus, enegrecia, entenebrecia o caminho do inimigo que vinha para devorar. A mesma nuvem que clareava o povo de Deus, obscurecia os passos do inimigo, de tal forma que a palavra diz que eles foram transtornados na água do mar. E aquela nuvem fez essa barreira até que o povo chegasse do outro lado. E quando chegou do outro lado, Deus falou: estende de novo a vara, Moisés. Ele estendeu e as águas se fecharam. E a Bíblia diz que os corpos do povo inimigo foi visto na praia do mar, uma multidão de corpos mortos dos exércitos egípcios, porque o Senhor ia à frente do seu povo, mas quando precisava estava à retaguarda do seu povo, para não permitir o inimigo de se aproximar. Por isso que o escritor do Salmo 139 diz que esta ciência para mim é maravilhosíssima. Ele diz: tu me cercaste em volta, tu me cercaste em volta, e sobre mim pôs a sua mão. Alguém que é cercado em volta e põe a mão por cima está totalmente protegido. Glória a Deus, celebremos a proteção de Deus na nossa vida nesse tempo. Você pode dar glória ao nome do Senhor. Grossas nuvens se desfizeram, eu termino, em água, e os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma parte a outra. Se depois você quiser ler, é muito similar essa descrição com Abacuque capítulo 3, do 8 ao 13, é muito similar isso aqui. Ele diz: as tuas flechas correram de uma parte a outra, a voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo e a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Eu paro aqui para encerrar. As tuas pegadas não se conheceram. O teu caminho, onde o Senhor pôs as suas pegadas, onde o Senhor determinou que seria o caminho a se seguir. Eu vou repetir algo que falei há muito tempo atrás, e quando li esse versículo lembrei. Não é algo que eu me lembro sempre, mas são poucas coisas, algumas coisas que eu me lembro da minha infância, ainda lá em Boa Esperança, que não eram muitas vezes isso, mas aconteceu 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 vezes, não sei quantas, de caminhar na terra molhada com lama atrás do meu pai, e ele punha o pé com a perna muito maior que a minha, porque era pequeno, e eu via marcado os pés dele na lama onde ele estava passando. Eu vinha atrás e tentava colocar o meu pé onde ele tirava o dele, e era muito difícil, e quase que eu caía escorregando. Por quê? Porque as suas pernas eram muito maiores que a minha, então eu não conseguia direito. Eu tentava, conseguia uma boa parte, mas às vezes errava, por conta de ser menor. E quando eu leio isso aqui, eu me lembro disso, que as pegadas do Senhor não são conhecidas para muitas pessoas, mas as pegadas de Deus são conhecidas daqueles que o servem, daqueles que o amam. E Deus coloca as suas pegadas para a gente conhecer, para a gente andar seguro, pisando nas marcas das pegadas dele. Quando você consegue colocar o pé nas pegadas de Deus, é uma pisada segura que você vai ter, porque Deus sempre vai te apontar uma caminhada segura. E se você está querendo caminhar seguramente, é só olhar as pegadas do Senhor e de Jesus Cristo. Elas estão descritas aqui na sua palavra. Você pode colocar os seus pés aqui, pisar nisso aqui, andar nisso aqui, que você não vai errar, que você não vai cair, que você vai ser bem-aventurado, que você vai ser feliz. Alguém pode dizer amém? Terminando o versículo 20 diz: guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. O povo não via Deus,
Mas o Moisés via o poder de Deus. O Arão também contemplava o poder de Deus. O Josué não se ausentava do meio da tenda da revelação. Viram o poder de Deus, mas o povo não. Mas eles eram guiados pelo Senhor como um fiel pastor, pela mão de Moisés e pela mão de Arão. Por quê? Porque o Senhor instrumentaliza na terra hoje formas de te guiar, formas de te orientar. E se o povo, quando perdeu a visão de quem era Moisés, de quem era Arão, erraram e prevaricaram no caminho de servir ao Senhor. E eu quero encerrar para a gente orar, chamando a equipe de louvor. Mas eu quero ler 2 versículos com você que você já sabe. Eu só quero relembrar com você, só para reavivar isso. Deuteronômio 4, vamos lá. É só para relembrar. Deuteronômio 4, versículo 20. Quem achou? Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 5. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-vos, pois, e fazei, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos do povo, ou dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Ao versículo 7. Porque que gente há tão grande, que tenha deuses tão chegados, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos. Todas as vezes que o chamamos. Todas as vezes que o chamamos. Deus, um Deus chegado todas as vezes que o chamamos. O erro está em quem não o chama. Porque quem o chama, Deus se torna chegado desta pessoa e manifesta o seu poder. Que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje dou perante vós. Então somente guarda a ti mesmo e a tua alma muito bem, que não te aconteça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e você as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Fique de pé. Fique de pé, por favor. Abra sua Bíblia em Isaías 64. Isaías 64. Você conhece, eu só estou repetindo, lembrando. Quem achou Isaías 64? Versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera, ou que em ti espera. Você vai romper essa semana, este mês e este ano e a sua vida toda, crendo na glória, no poder, na fidelidade e no amor de Deus. E quando alguma coisa estiver meio nebulosa, sempre a resposta vai estar em uma atitude sua, em algo que você precisa voltar em Deus. Eu quero convidar vocês a cantar. Tem um cântico? Tem? Que show! Então vamos cantar. Não sei qual é, mas vamos celebrar. Desde a antiguidade ainda não se viu. Dá mais cedo. Ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu. Ainda não se ouviu.
alguém aqui hoje precisando voltar de volta à vida. Quem sabe há alguém aí precisando voltar de volta à vida. Eu te convido agora a fazer o que Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu te convido à oração, eu te convido à entrega, eu te convido, aliás, o Espírito nos convida à rendição. Se renda diante do altar de Deus, entrega ao Senhor tudo aquilo que para você tem sido um material de dor, de sofrimento. Entrega ao Senhor, entrega a Deus, lance sobre Ele a sua ansiedade, conta para Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará, tudo fará. Cantemos de novo, meu Deus é soberano, e declaremos o poder de Deus. Oh glória, aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh meu Deus, só as vozes agora. O meu Deus é soberano. O meu é soberano. O meu Deus é soberano. Receba o sopro de vida de Deus. Em nome de Jesus, receba na sua vida. Em nome de Jesus. Ele sopra. Em minhas narinas. Diga, e me traz de volta. E me traz de volta a vida. Eu não sei se você tem consciência disso, que você precisa ser trazido de volta à vida. Eu não sei se você tem entendimento de como está a sua fé, de como está a sua esperança em Deus. Uma das formas de você medir é a vontade que você tem de estar no culto celebrando ao Senhor. Uma das formas que você tem de medir é o apego que você tem às Escrituras. Uma forma que você tem de medir é a vontade que você tem de falar com Deus. Uma forma que você tem de medir é um desejo de cantar louvores ao Senhor. Se a resposta for negativa, você está precisando de um bom sopro de fôlego de vida. E a bênção é que Deus está aqui para soprar de novo. Não deixe de abrir o seu coração para Deus ainda hoje. Você pode usar todos os argumentos com Deus, mas nenhum deles é razoável, porque Deus não mudou, Deus não muda e não mudará. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Podemos aplaudir e glorificar o Senhor.